mais um programa Papo Aberto. Um programa meu, seu, nosso, de todos nós. Um programa feito na medida para você. E esta semana estamos com uma grata surpresa e já agradecer de pronto a presença na correria do dia a dia, na hora do almoço. Vamos gravar lá conosco que você tem bastante informação. E essa semana, no Papo Aberto, mas antes, fazer um suspensinho para dar aquela curtida, vai lá no sininho, curta, compartilhe. Esse programa, ele para ter êxito, eu preciso de você. Nós estamos fazendo nossa parte aqui, trazendo pessoas excepcionais para falar sobre cultura, lazer, esporte, sindicalismo, política e até sobre a nova invasão de extraterrestres que está ocorrendo no mundo todo. Mas isso é para um próximo programa. Hoje nós vamos falar de assunto do dia a dia. Por isso que eu trouxe aqui essa agradável entrevista que nós vamos fazer com Donald Verônico, companheiro aqui com multicurricular, assessor de setaporte, da pasta de esporte, conselheiro do Guarujá e de Santos, também na área esportiva, mestrado e doutorando aí no assunto que é bem importante, que nós vamos cutucar aqui para ele falar para vocês, que é a questão do racismo no meio esportivo e principalmente nas gestões esportivas. E aí, Donald, já agradecendo, se eu errei na apresentação, já pode dar uma puxada de orelha, mas agradeço você, está no programa Papo Aberto, programa feito aí para essa galera que quer ter um papo descontraído, mas de assuntos sérios. Obrigado por ter vindo e fala para mim, já começando no, como a gente diz no esporte, né? Já começando no calcanhar. É fácil viver de esporte no Brasil? Tem incentivo? Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite, parabenizo pelo programa, pela iniciativa da Fundação dos Petroleiros aqui da Baixada Santista do Estado de São Paulo. Como você bem apresentou, eu trabalho com esporte, milito no esporte, pesquiso o esporte, tenho um vínculo aí a vida inteira com o esporte. E já respondendo a sua pergunta diretamente... Mas filho de esportista, não pode esquecer de fazer a homenagem ao pai. Ah, com certeza. Você que acompanha aí... Nós não estamos muito bem atualmente aí na tabela de classificação, o Santos Futebol Clube, mas o meu pai foi um jogador aí dos tempos áureos do Santos Futebol Clube, é um ídolo eterno. Vocês que não conhecem aqui o Santos, os veteranos da antiga, da época do Rei Pelé, eles são conhecidos como ídolos eternos. Meu pai, Abel, ele foi e é um ídolo eterno e jogou profissionalmente, aí fez uma carreira muito bonita e brilhante. Eu não tive o talento do pai, mas para ser um jogador de futebol, mas estudei, graças a Deus e aos meus pais, tive a oportunidade de estudar bastante e fui para a questão da gestão do esporte e da pesquisa no esporte. Então eu pesquiso, trabalho e milito também, como você bem disse, participo dos conselhos do esporte de Santos e do Guarujá. E não é fácil viver do esporte, viu? E aí, pessoal? Eu estava conversando com o Fábio, que esse programa a gente já discutiu sobre cultura, inclusive a gente falou da dificuldade dos investimentos em cultura. Estamos aí com a nova gestão no Brasil, uma gestão federal, que a nosso ver, e está tudo bem você discordar, você divergir, a nosso ver, abre-se mais portas, né? A gente viu nas gestões anteriores do governo, do Partido dos Trabalhadores, e aqui a gente não está falando como militante, estamos falando dos fatos que ocorreram, mais incentivo ao esporte. Eu falo para vocês, porque eu sou petroleiro, atuo diretamente com a Petrobras, eu vi a Petrobras desmontar todo o investimento que ela tinha em cultura, esporte, inclusive lazer, que a gente tinha os programas de lazer, zerar praticamente o investimento. Nós estamos falando da monta da Petrobras ter chegado a investir 170 milhões no ano em esporte, cultura e lazer, e o último
o último plano de negócio da Petrobras, eu vi coisa de 22 milhões. Nós estamos falando de 170 milhões para 22 milhões. E isso também não aconteceu só na Petrobras, que é um reflexo do que está acontecendo com o Estado brasileiro. Com esse novo governo, a gente espera que volte. Porque, ao meu ver, e aí também vou agora, eu fui no calcanhar e vou no teu joelho. Ao meu ver, o esporte, com um país tão desigual que o Brasil, o esporte, a cultura, ela é um meio para você tirar essa galera toda. Eu sou de periferia, você é de Guarujá? Conhece a favela da Cachoeira? Já ouvi falar. Então, eu sou egresso lá da favela. Minha adolescência eu passei lá. Minha mãe tem casa lá até hoje. Eu não quero sair de lá, tudo bem. Mas minha mãe tem casa até hoje. E lá você não tem essas opções. E eu vi muitos amigos meus morrendo, mas vi muito amigo meu enveredando para o esporte. Quanto mais investimento no esporte, mais a gente vai ter nossas crianças e adolescentes com oportunidade. Que é essa grande jogada de um país menos desigual. É mais oportunidade. E como quero ir no teu calcanhar, e eu sei que você está estudando isso, está fazendo doutorado nisso, recentemente, a gente viu aí a mídia chamar a atenção uma coisa que a gente vê diuturnamente acontecendo, que é o racismo no meio esportivo, nas mais diversas modalidades. Mas no esporte, a gente foi notadamente, o Brasil, quando ia jogar na Argentina, em países lá fora, sempre via lá os torcedores imitando macaco. Então hoje há uma comoção mundial, vamos dizer dessa forma, e assim tem que ser para que isso seja varrido dos estádios. Mas é só esse o problema, que não é pouco, de racismo no meio esportivo? Bom, vamos lá. Primeiro, se você me permite, eu vou comentar a questão da política do esporte que você tocou aqui com muita preciosidade. O governo anterior, eles simplesmente acabaram com o Ministério do Esporte. O governo anterior, quando assumiu, eles acabaram com o Ministério do Esporte e com o Ministério da Cultura. Não foi simplesmente uma questão de redução de verba. Também trocaram a questão da importância que eles deram para o esporte. Ao você acabar com o Ministério do Esporte, você sinaliza para a sociedade qual a importância que aquele segmento tem para você. Então, um dos primeiros atos que o atual governo Lula fez foi voltar com o Ministério do Esporte, com o Ministério da Cultura e dar uma nova ênfase, porque o esporte, ele é um direito, está na Constituição. Exato. É um dever, é um direito de todo cidadão. E a ministra Ana Moser, junto com o governo Lula, eles estão enfatizando o esporte para todos, que é esse que você comentou, o esporte educacional, para que toda a população brasileira, de fato, tenha o direito que está presente na Constituição de praticar o esporte e a atividade física. Agora, já entrando no assunto que você comentou, da questão racial, do racismo no esporte, de fato é um tema, meu objeto de pesquisa no doutorado é o que eu estudo mais vocado assim para a questão da gestão, para os cargos de liderança e como que o racismo influencia para que gestores negros exerçam esse cargo de liderança em organizações esportivas. E eu só vou fazer um cortezinho e você vai continuar, porque antes da gente começar o programa, a gente, vamos trocar ideia, como é que a gente vai fazer, tal, fazer um programa bacana. Ele falou sobre essa questão dos treinadores no meio do futebol negro. Aí na hora eu falei, cara, não está me vindo na minha mente ninguém. Então, realmente, é um assunto de extrema importância que eu não vejo estar discutindo. Só fazer esse corte que é importante. E curta a página, compartilhe. Vai lá, dona. Eu estava comentando que o meu tema de pesquisa é os cargos os negros, o racismo influenciando para que gestores negros exerçam cargos de liderança. Quando a gente fala de futebol e cargo de liderança, o primeiro, o mais de destaque, o maior destaque é o treinador. Então, esse é o meu objeto de pesquisa e eu estudo justamente isso, a subrepresentatividade de treinadores negros nos clubes da Série A e Série B do futebol brasileiro. Se a gente parar para pensar, são pouquíssimos que ou tiveram acesso, ou estão lá, ou que passaram por lá e não estão, e isso tem o porquê, que é a minha tese de doutorado, que eu ainda estou desenvolvendo, né? Estou desenvolvendo,
que o racismo estrutural que acontece aqui no Brasil, e não só estrutural no contexto do Brasil, como diz o Silvio Almeida, com muita propriedade, o racismo estrutural, mas também tem os atos racistas que você comentou aqui, Isso. e não só na Argentina, aqui no Brasil, muito difundido desde a época da escravidão, nós sofremos com o racismo. A questão do estereótipo, o racismo estrutural, o racismo individual e o racismo institucional. Tudo isso interfere para que os gestores e treinadores negros exerçam os cargos de treinador nos clubes de futebol brasileiro. E aí, pessoal, conversando com o Donald sobre isso, a gente cai aquela questão, né? A gente tem hoje um congresso, a maioria da população é negra, aí 55%, a maioria da população é mulher, muitas dessas mulheres são negras, a representatividade no congresso só para ter ideia, nós temos mais representantes do setor do agro do que de mulher. Nós temos mais representantes da galera de arma, que quer todo mundo armado aí, um faroeste à la brasileira, né? Do que representatividade negra no Congresso. E aí, o dono conversando comigo, ele falou assim, pô, Adécio, a maioria dos jogadores são negros. E é uma realidade. Né? E é uma realidade. E não é... Todos os esportes de alto rendimento, os negros têm não vou dizer uma supremacia, porque a gente está invertendo também, mas o biotipo do negro é mais exitoso, vamos dizer assim, né? E no futebol, não é à toa. Qual é o sonho? Gente, eu me sinto muito à vontade de falar, porque eu falo às vezes do racismo, as pessoas acham assim, pô, mas o cara é branco e tal. Perfeito. Eu fui morador de periferia, né? E dentro da periferia, esse racismo estrutural que a gente vê, que a gente não se dá conta, né? Só com os pesquisadores trazendo isso à luz, que a gente vai se apercebendo. Eu tenho um episódio, eu devia ter uns 16 anos de idade, dentro de uma periferia, a coisa funciona assim. A polícia chega lá, não é igual ela chega hoje no bairro que eu moro em Santos, pedindo licença. Olá, tudo bem com o senhor? Toma o seu documento. Eu tenho algumas passagens que eu não vou aqui me alongar, né? Porque eu não sou entrevistado. Mas eu andava muito com um amigo meu, que era negro, né? Negro, nordestino. E eu me lembro até hoje. Tava eu e ele conversando na esquina, que é comum em bairro, né? A gente não tem o que fazer. À noite, eu estudava na escola municipal lá, Raquel de Castro. Aí chegava à noite e ficava na esquina, às vezes até 2 horas da manhã. Uma vez a polícia parou e falou assim, cadê o documento? Eu falei, não tô documento, não, moro naquela casa ali, que é mesmo na esquina da barraco mesmo, que não é casa, era barraco. Aí esse meu amigo negro falou, eu moro no morro. E por que tu tá sem documento? Já meteu a mão nele. Meteu a mão na cara dele. Aí, pô, beleza, a gente discutiu aqui e foi embora. Vai fazer o quê? Apoiar mais? Pra casa. Aí no outro dia eu passei a noite rememorando aquilo lá, porque quando eu falei que não levei o documento, que eu tava com o meu documento, morava ali, o cara não... E quando o amigo meu que era negro tomou um tapa. Isso já é o racismo estrutural. E isso que acontece no esporte também é racismo estrutural. Então, esse quantitativo de pessoas negras jogando futebol, ídolos, né, Pelé e N outros, hoje não tem nos cargos de liderança. Eu acho. Como é que tá a CBF? Tu sabe aí, tu já se aprofundou? Sim, a gente pode dizer CBF, o seguinte, até a própria FIFA. A gente tem que lembrar o seguinte, o futebol, ele chegou no Brasil no final do século XIX, início do século XX, e foi trazido pelo Charles Miller, né? Isso é popularmente difundida essa informação. Era uma modalidade, um esporte elitizado. Somente os brancos podiam praticar, que era praticado em clubes, em fábricas. E, naquela época, os negros não podiam praticar, não era permitido jogar. Então, qual é a imagem que a gente tem hoje? Que não existe racismo no futebol, porque a gente vê um monte de negros jogando. Só que a gente tem que lembrar que essa barreira foi superada, principalmente graças ao nosso Rei Pelé e muitos outros que se passaram, mas o racismo ainda continua ali, os negros, jogadores negros sofrendo discriminação, a gente, seja atos, e o Vinícius Júnior está aí na Espanha e aqui no Brasil também, mas o racismo ele se expande para outras funções e no esporte de maneira geral, e nos cargos de liderança que a gente vê também
na sociedade como um todo, você citou aqui o Congresso Nacional, mas no esporte, no futebol, que é o nosso objeto de pesquisa, a gente vê isso muito explicitamente, que não há treinadores negros, há pouquíssimos treinadores negros exercendo essa função aqui no nosso futebol brasileiro, e o racismo é a explicação para isso. É isso, pessoal. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? Para a gente ter uma sociedade com menos desigualdade, porque é típico, dificilmente a gente vai ter uma sociedade equânime pelas diferenças individuais. Mas para a gente ter uma sociedade menos igual, a gente tem que abrir oportunidades. E abrir oportunidades em todos os campos, de liderança, para a mulher, gênero, é de fundamental importância. Isso não é ideologia, gente. Equilíbrio é físico, equilíbrio é coisa da natureza, equilíbrio é coisa de química. O equilíbrio ele se faz necessário. Então, para a gente ter uma sociedade equilibrada, onde todo mundo tem uma qualidade de vida digna, que eu acho que esse é o objetivo de todos nós, é exatamente a gente acabar com desigualdade. Quero agradecer aqui, companheiro Donald, é papo aberto, papo gostoso, curta a nossa página. A gente vai fazer as chamadas, vai lá, compartilha o vídeo, olha que papo bacana. E também aquilo que eu sempre falo para vocês, companheiros. Você pode vir aqui e falar, olha, eu quero que entreviste tal pessoa. A gente talvez não consiga trazer, mas a gente vai tentar. Não, olha, tem aqui um senhorzinho no meu bairro aqui que ele tem várias histórias bacanas. A gente vai lá entrevistar, chama ele aqui para entrevistar, porque é isso. É um programa feito para mim, para você, para todos nós. Quero agradecer a tua presença aqui, falar que quero que você tenha muito êxito nesse estudo, nesse doutorando que você está falando sobre racismo, principalmente nessa questão estrutural, de liderança, né? Porque é isso que a gente precisa de lupa enxergar as coisas, porque no dia a dia a gente acaba passando muitas coisas percebidas e a gente acaba, pelas tarefas, deixando as coisas muito importantes de lado. Isso é uma coisa muito importante. Parabéns pela tua iniciativa e obrigado, e está aberto aí para você fazer as considerações finais e o que você achar pertinente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha pesquisa. Você me perguntou sobre a CBF. Hoje a CBF tem um presidente negro e, paulatinamente, devagarzinho, começaram a tomar algumas medidas, algumas ações, comissão contra o racismo. Hoje, primeira vez que no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, há punições efetivas para casos de racismo nos estádios. A gente sabe que ainda é um início, é pouco, mas é algo que está de concreto, que está começando, que antes não tinha. Até o ano passado não tinha. Então é o início, a gente vê com otimismo esse caminhar. Dizer também que, dentre as várias funções que eu exerço dentro do esporte, eu faço eu coordeno o programa esportivo e educacional da Fundação Setaporte. A Fundação Setaporte, que é ligada ao Sindicato Setaporte aqui, um sindicato portuário, e que a gente está há 15 anos fazendo um bonito trabalho nas periferias, na comunidade aqui em Santos e Guarujá. São por volta de 700, 800 crianças e adolescentes, meninos e meninas que fazem o futebol, o judô, o futsal, a capoeira ao longo do ano, e com incentivo, lei de incentivo. Aqui em Santos tem a lei de incentivo ao esporte municipal, lei de incentivo no Guarujá e a lei federal, com apoio principalmente de grandes empresas como a Petrobras. Então eu encerro aqui enaltecendo esse nosso patrimônio, que é a Petrobras, que a gente cuide dele, e a gente tem certeza que esse novo governo aí vai olhar com carinho e parar de fazer essas privatizações, que a Petrobras é nossa, né? É isso aí, a Petrobras é nossa. E aí, pessoal, parabéns aí pelo trabalho, dá um abraço no Chico lá também, parabéns pelo Setaporte, pela essa iniciativa, é muito importante, pelo trabalho. É isso. Venha, chama, curta, compartilhe, papo aberto. Programa feito para mim, para você e para todos nós.